Boa noite. Afonso Dhlakama já tem equipa para negociar. E ainda hoje recebemos um comunicado da presidência que passamos a citar. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, solicitou hoje, dia 17 de maio de 2016, ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama, a indicação de quadros da sua formação política para se juntarem à contraparte já indicada pelo chefe de Estado moçambicano para a constituição de uma comissão mista ou conjunta de preparação dos termos de referência para a retomada do diálogo. Segundo o ofício enviado hoje ao gabinete do líder da Renamo, a comissão mista ou conjunta terá como principal missão a preparação dos pontos para o diálogo ao mais alto nível, harmonizando os procedimentos e termos de referência. O chefe de Estado moçambicano defende que não haja mediação para a criação da comissão acima referida, pois a retomada do diálogo ocorrerá como resultado dos termos de referência a serem definidos pela equipa conjunta. E esta tarde, numa entrevista telefónica exclusiva à STV, Afonso Dhlakama confirmou a recepção da carta e diz que na próxima quinta-feira irá apresentar a equipa que vai preparar o encontro com o presidente da República, Filipe Nunes. Afonso Dhlakama começou por desmentir rumores de que teria perdido a vida há 10 dias. Está vivo. Eu não sei se já está a gravar ou não. Eu estou vivo. Nem fiquei doente, nem estou doente. Estou vivo, de boa saúde. E só depois deu a boa nova. Quanto à criação de uma equipe, quero já tranquilizá-lo, meu irmão. Daqui a 2 dias vou anunciar, eu podia anunciar os nomes dos 3 para uma equipe de negociação à agenda, mas não vou poder anunciar. Vou delegar o meu gabinete aí em Maputo, vai poder fazer isso daqui a 2 dias ou quinta-feira. Receberão através da rádio, imprensa, STV, os nomes dos 3 membros da Renamo que vão dialogar sobre a agenda do grupo do Jacinto Veloso. Dhlakama diz que tal é em resposta à carta do chefe de Estado que recebeu esta terça-feira no seu gabinete a pedir que o assunto da mediação internacional poderia ser discutido numa outra altura. E agora parece que as coisas estão maduras e na carta diz que ouvimos da mediação poderá ser tratado posteriormente e pede a Renamo para que crie uma equipe de negociação com a equipe da Frelimo sobre a agenda. Por isso que estou a anunciar que recebi esta carta quando eram 11h30 de hoje no meu gabinete aí em Maputo. Portanto, a equipe vai sendo criada. Afonso Dhlakama diz que os ataques que os seus homens têm estado a realizar são preventivos e contra viaturas civis que transportam militares. O líder da Renamo apela à criação de uma comissão independente para investigar o caso dos 15 corpos encontrados nas matas em Macossa. Isto é impedir que o adversário chegue a 10 ou 5 quilómetros e lance uma arma de longo alcance para te atingir. E é por isso, quando também eles não vêm nos atacar, não anda muito, também não há barulho. Quando eles mandam, enchem os masbombos e Nagi, em Trago, para Nampevo, para lá para Tete, para Corongosa, somos obrigados a nos preparar como forma, é um direito à defesa, portanto, é o que tem acontecido. Mas tem estado a sofrer vítimas civis e não necessariamente militares, como vimos no domingo? Nós nunca atacamos um carro civil sem que nesse carro civil hajam fademos, filhos ou militares quaisquer. Porque senão estaríamos a atacar, a queimar todos os dias onde estamos, a nossa base, em tudo perto. Não era preciso ir fazer emboscada para queimar um carro civil. Mas afinal de contas, o que era Afonso Dhlakama para cessar os ataques e voltar à política formal? Tudo depende do meu irmão Nunes.
de certeza, e havendo um diálogo verdadeiro, mas já te prometo, nem amanhã terminaríamos com isto. Eu não nasci para estar no mato a ser atacado, nem os outros que estão conosco. Ninguém nasceu para estar sempre como animal. Só que a situação é que somos obrigados, uma maneira de sobrevivência, estarmos para nos defender dos ataques dos outros. Mas quero deixar claro que eu quero que haja negociações sérias para que isto, de uma vez para sempre, meu irmão, seja terminado. Já somos velhos, temos filhos, temos netos, já não temos idade de andarmos aqui nas matas, quer de um do outro lado, a nos matarmos por uma coisa, em defendermos interesses de um grupinho aí em Maputo que nem diz quase nada. Portanto, estou disposto, como estão a perguntar, a largar isto, desde que haja garantia que no país vai haver um Estado de Direito, eleições livres, transparentes, democracia, justiça, desenvolvimento econômico, reconciliação nacional, como sempre defendemos. O governo, ainda nesta semana, acusou a Renamo pelos corpos de moçambicanos encontrados nas matas de Macossa. O que tem a dizer sobre isso? A Renamo nunca andou a matar as pessoas. Aqui nessa zona, essa zona do centro e norte, há muita gente que até agora dorme no mato com o receio de serem mortos aquilo que chamaríamos quadrões da morte. Vai se confirmar, vai ouvir centenas de nomes, não só de membros da Renamo, assim como de pessoas suspeitas, como Pracácio da Renamo, que já perderam suas vidas, raptadas, mortas pelas pessoas mandatadas pela Frelimo. Mas a Renamo tem lista de seus membros ou simpatizantes que estão desaparecidos? Sim, muitos mesmo. Podemos fornecer listas. Nomes, delegados distritais, delegados de postos administrativos. Mas tem mais ou menos o número de membros da Renamo que estão desaparecidos dessa área? Não posso mentir, mas estamos a organizar, estamos a compilar, se precisar, e também porque isto é preciso meter nos direitos humanos, porque há processos que temos que fazer, isto não pode ficar assim desta maneira, porque não praticamos crime, não sabemos porque somos raptados, mortos, a sangue frio. É preciso levarmos a sério, porque são pessoas, são filhos, são seres humanos, não são animais ou cabritos da corrobosa. Nós estamos a obrigar a Frelimo que é preciso que aceite a criação de uma comissão, não apenas comissão composta por deputados da Assembleia das Repúblicas, mas também com elementos da sociedade civil e próprios jornalistas, como o seu caso Magatti, pode fazer parte para levarmos a investigação à frente. Porque isto não podemos permitir isto. O governo manifestou preocupação com os ataques de homens armados da Renamo, protagonizados no centro do país. O Executivo reitera que o caminho para acabar com a tensão político-militar é o diálogo. Depois dos ataques do último domingo que mataram 2 pessoas em Manica e na Zambésia, o governo disse esta terça-feira estar preocupado e reitera que a Renamo deve abandonar as armas e voltar para a mesa do diálogo. O Conselho de Ministros manifesta a sua preocupação com relação aos ataques perpetrados pelos homens armados da Renamo, lamenta profundamente e solidariza-se com as vítimas, quer em relação à perda de vidas humanas, quer em relação aos feridos. O governo condena veementemente esses ataques e reafirma o princípio de que só com diálogo é que nós podemos ter a paz efetiva. Ainda na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira, o Executivo aprovou o decreto de taxas de emissão de certificados de equivalência para o ensino médio e superior, que deverão custar entre 25 e 6 mil meticais.
Com o decreto, os estudantes que adquirem graus acadêmicos no estrangeiro deverão pagar a taxa aprovada para obter certificados de equivalência no país. Trata-se de um instrumento que introduz taxas a pagar pelo serviço prestado no âmbito da emissão de certificados de equivalência, homologação e equivalências referentes aos graus acadêmicos obtidos no estrangeiro ou obtidos no país, em instituições que adotam currículos estrangeiros, exceto o ensino primário. O governo também faz uma avaliação da ajuda às vítimas da seca no centro e sul do país, onde ainda mantém-se o alerta vermelho devido à fome que assola a população. O comandante da PRM, João Monguel, repudia ataques na Zambésia e garante que há livre circulação de pessoas, bens e proteção policial. Bom, claro, tivemos antes do dia 15, acho que foi mediatizado, os atos que os homens armados da Renamo fizeram, no entanto, em Morotone e contra Machimbombos, assim como também na zona de Sabe, aliás, de Mopeia, portanto, contra também viaturas de passageiros, e que saldou, no entanto, em um morto e 8 feridos. Portanto, esta situação é desagradável, tendo um expressamente homens inconscientes que possam precisamente parar na estrada e disparar contra alvos civis e matar civis indefesos. Portanto, estamos no terreno para contrapor a situação. Acredito que em tempo oportuno saberão o que está a acontecer. Mas neste presente momento o que garanto é que existe a livre circulação de pessoas e bens. Não há estrada que está impedida de se movimentar. Portanto, estamos no terreno, as viaturas estão a movimentar-se, as pessoas estão a se movimentar. Em todos os distritos há movimento de pessoas e bens. E vamos continuar precisamente a aprimorar estas medidas e a razão da nossa existência para a proteção da população moçambicana. Reduz o número de passageiros e crescem as dívidas. Este é o saldo do impacto da tensão política apresentado pela Federação Moçambicana das Associações de Transportes Rodoviários. O clima de tensão político-militar tem estado a afetar diversos setores da atividade. As empresas do setor de transporte são das que mais se ressentem dos prejuízos. Com os ataques frequentes, a Federação Moçambicana das Associações de Transportes Rodoviários, FEMATRO, diz que a situação agravou-se. Hoje só viajam exatamente aquelas pessoas que têm uma missão inadiável. As empresas estão endividadas. Nós todos sabemos que as empresas adquirem os meios por via de financiamento. E as empresas veem os seus meios a serem destruídos e ninguém se responsabiliza. Veem os seus meios estacionados nos terminais e nos seus parques porque não há trabalho. Para solucionar o problema, a FEMATRO apela ao diálogo entre as partes envolvidas no impasse. Nós apelamos aos políticos para que encontrem a solução o mais rápido possível, para que os melhores tempos voltem para o setor do transporte e para o povo moçambicano, porque são vidas humanas que se vão embora, são meios que se vão embora, e é um retrocesso muito grande do país inteiro e concretamente na indústria de transporte moçambicana. Os transportes de passageiros que passam pelas estradas nacionais número 1, 6 e 7 têm sido os maiores alvos de ataques. O terminal interprovincial de passageiros, Romosa, em Climane, está a registrar menos fluxo de passageiros devido a ataques contra viaturas. Só esta terça-feira, apenas 2 autocarros que seguiram a rota Nampula-Maputo. Devido a ataques contra autocarros ao longo da Estrada Nacional número 1, com destaque para os distritos de Mopeia e Mocuba. Nos últimos 2 dias, o fluxo de passageiros reduziu drasticamente, prejudicando os transportadores ao nível da terminal Romosa, em Climane. Os vendedores de bilhetes dizem que a situação é crítica. Aqui há um problema sério.
Antes do conflito, esta hora já teria 10 ou 15 passageiros, mas neste momento, desde manhã até que estou com 3 passageiros. Durante o dia, às vezes, são 12 ou 8 passageiros. Por exemplo, hoje era para sair um carro, só teve 6 passageiros. Acabei entregando o carro de Maputo até no shopping. Quer dizer que o carro para Chimoio hoje não saiu? Hoje não saiu. Hoje não saiu. Assim ainda estou de novo de continuidade, ver se há de conseguir 15 ou 16 para arrancar o carro. Ficou difícil, está a ser difícil. Eu saí da beira antes de ontem, dormi no Nhamapaza, cheguei às 3, esperei da coluna e consegui sair ontem às 9. Mas a situação não está boa. Não está boa. Saí com 13 passageiros, até que também cheguei com 13 passageiros. Não há maneira. E esta manhã, quantos bilhetes já vendeu? Não vendi nenhuma pessoa ainda não vendi. Ainda não vendi. As pessoas não estão a aparecer para viajar aqui? Nada, não estão. Até amanhã não tem risco de não sair. A essa hora, até já vai para as 10 e não tem nenhuma pessoa. Esta terça-feira, por exemplo, apenas 2 autocarros saíram para as províncias de Nampula e Maputo. Os autocarros são das companhias Nagi e Atraco, respectivamente. Quando o governo não manda a tropa para acompanhar as colunas, as pessoas passam normalmente, porque eu pude passar lá na semana antepassada, no domingo. Para conseguir 10 passageiros é um problema sério, porque tem medo, já viu? Tem medo. E como é que estão a se arranjar? Assim, de qualquer maneira, se a gente conseguir 5, 10, temos que sair, não tem outro meio. Segunda-feira, mais um autocarro sofreu ataque ao longo da Estrada Nacional número 1, na região de Unzero, província da Zambésia, mas sem vítimas mortais. Continuamos a olhar as notícias. O Ministro da Economia e Finanças vai esta quarta-feira ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre os contornos da dívida pública. Adriano Meliano vai responder perante a Comissão do Plano e Orçamento uma série de questões, dentre as quais a legalidade da dívida e a forma definida para amortização. De acordo com um documento que tivemos acesso, são pelo menos 15 questões que a Comissão de Plano e Orçamento arrolou para audição com Adriano Meliano: a legalidade da dívida, o valor contraído, os juros cobrados, os prazos de amortização e o prazo de diferimento figuram no topo das questões. A Comissão pretende ainda obter esclarecimentos sobre a separação clara entre o interesse público e privado, a explicação clara do papel da garantia do Estado, as formas e o método de resolver o problema, incluindo as formas de responsabilizar a parte privada e a solução para honrar os compromissos da dívida. Os parlamentares querem ainda conhecer os níveis de receitas previstas no projeto e a avaliação realística do seu cumprimento, os estatutos e a estrutura societária das sociedades, os estudos de viabilidade econômica e financeira das sociedades com créditos com garantias do Estado, os contratos de financiamento das empresas proíndicos, MAM e Ematum, com garantias do Estado, e o valor total da dívida pública do Estado moçambicano, distinguindo a dívida interna e externa. Para além do Ministro da Economia e Finanças, a audição vai incluir também o Ministro da Defesa Nacional, Athanásio Mtomuki, que será ouvido pela Comissão de Ordem Pública, Defesa e Segurança. E o Movimento Democrático de Moçambique considera que a audição parlamentar ao governo deve ser o início de um processo que culmine com a criminalização dos responsáveis pela dívida pública contraída à margem da legalidade. Aguardamos com grande expectativa a vinda do Governo amanhã na Comissão do Plano e Orçamento para esclarecer-nos os contornos da dívida, a legalidade em que foi aplicado, digamos, o dinheiro fruto do endividamento e, finalmente, depois desta audição, esperamos que o Governo depois venha à Assembleia da República explicar, portanto, aos moçambicanos, através do Pódio da Assembleia da República, portanto, toda esta mecânica que esteve à volta do endividamento. Mas é bom que fique claro que a audição na Comissão não é o fim, é o princípio, tem de haver responsabilização. Mas esta responsabilização pode ocorrer efetivamente se tivermos, portanto, que criar a Assembleia da República, estou a falar da Assembleia da República, tivermos que aprovar a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar
todos os contornos, portanto, deste endividamento, portanto, desta dívida pública. Nesta terça-feira, a Comissão do Plano e Orçamento esteve reunida para a harmonização das questões da audição desta quarta-feira. Na reunião, estiveram ausentes os deputados da Renamo, havendo até o momento dúvidas sobre a sua participação na audição. A Polícia da República de Moçambique celebra hoje 41 anos de existência. As festividades acompanharmos lá mais adiante deste jornal. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Eles representam o povo. Renamo claramente deve, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque.
Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A Polícia da República de Moçambique celebra os 41 anos de existência. Na cerimónia sem traje em Maputo, o Ministro do Interior, Jaime Monteiro, saudou o trabalho da corporação e reconheceu que é preciso melhorar os níveis de tranquilidade social. A polícia parou esta terça-feira para celebrar 41 anos de existência. Perante antigos comandantes gerais, generais, oficiais superiores, sargentos e demais quadros da corporação, o ministro do Interior depositou uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Mais de 4 décadas após o nascimento da Força, em 1975. Jaime Basílio Monteiro felicitou os homens da lei e ordem, mas não deixou de apontar os desafios. É verdade que continuamente precisamos de melhorar os níveis de tranquilidade, mas creio que todos concordam conosco que vale a pena transmitirmos mensagem de conforto, de carinho a estes homens que ao longo dos 41 anos deram o melhor de si. Alguns entraram para estas fileiras na tenra idade e só foram sendo libertados a pouco e pouco, já numa fase bastante adulta. Numa altura em que cresce o crime organizado, o ministro do Interior apontou a profissionalização da polícia
como uma das soluções. A polícia tem de se profissionalizar, tem de saber lidar com os novos tipos de crimes que se manifestam de forma típica. Ela tem de se adiantar, ajustar-se à dinâmica da vida. Há manifestações criminosas que há 20 anos não aconteciam. Então, ela tem de se ajustar a cada fase da evolução da sociedade. É por isso que, ao nível da nossa academia, já introduzimos novos cursos, novas especialidades, e os acordos que estabelecemos com outras instituições de ensino superior ao nível dos países amigos, também temos estado a selecionar aqueles cursos que se afiguram pertinentes para a evolução da nossa sociedade. Ainda no quadro das celebrações da efeméride, a polícia recebeu estas 3 viaturas da Majet Motors. A procuradora-chefe da província de Sofala mostrou-se preocupada esta terça-feira pelo facto da polícia da República de Moçambique estar a enfrentar dificuldades no combate ao crime organizado devido à falta de meios sofisticados. A preocupação da procuradora-chefe da província de Sofala, Carolina Azarias, foi manifestada na manhã desta terça-feira durante a celebração do 41º aniversário do Dia da Polícia da República de Moçambique, que hoje se assinala. Para Carolina Azarias, a falta de meios modernizados condiciona a eficiência dos trabalhos dos agentes da polícia, que por vezes não conseguem reunir provas nos processos, fato que beneficia os malfeitores. Para que seja ultrapassado, tem que haver meios, né? Nós sabemos que o crime organizado a cada dia está a sofisticar cada vez mais, e as pessoas que têm que lidar com o crime organizado não têm meios para combater esse crime organizado. Então, significa que estamos a agir, ou a polícia, enquanto que o crime organizado tem meios próprios, mais sofisticados, os polícias ainda continuam a usar os mesmos meios que sempre vinham usando. Tem que haver o equilíbrio de forças, ou melhor, a polícia tem que estar acima do crime organizado. Em jeito de resposta à preocupação da Procuradoria, a polícia em Sofala começou por reconhecer que enfrenta dificuldades em meios sofisticados para fazer frente ao crime organizado, mas deixou claro que não é a principal solução para travar os malfeitores. Para a corporação, a melhor arma para travar o crime organizado é a maior coordenação entre as diversas instituições de justiça e principalmente entre a polícia e a comunidade. É a colaboração de toda a sociedade, porque as pessoas que cometem tais crimes estão no seio da nossa sociedade, estão no seio da população, vivem conosco. É mais uma vez que o nosso comprometimento é fazermos face a tudo aquilo que põe em causa a vida do cidadão. Então, o cidadão deve estar ao nosso lado. Ainda por ocasião do Dia da Polícia, num breve encontro que a corporação manteve com a governadora de Sofala, a mesma mostrou-se preocupada com o crime violento e ataques organizados por homens armados supostamente de renome. Bem como perseguições, raptos e assassinatos brutais dos líderes dos partidos políticos, líderes comunitários, empresários, a população em geral, e ataques a viaturas ao longo da N1 nos troços Nhamapaza, Caia e Muxungue Sávio. Refira-se que o 41º aniversário da polícia está sendo celebrado com o lema PRM, reforçando a sua capacidade preventiva e operativa. Reconhecemos e saudamos o afinco, a abnegação e bravura e o patriotismo com que enfrentais os desafios do combate à criminalidade e a manutenção da ordem e tranquilidade pública na nossa província, mesmo com as limitações que há próprios da atual conjuntura econômica nacional e internacional. São responsáveis por garantir a ordem e tranquilidade públicas, mas também sonhadores e chefes de família. No dia em que a polícia faz 41 anos, a STV apresenta a história de quem escolheu a defesa da sociedade como sua bandeira. Nelson Pedro vive no bairro da Machava, no município da Matola, e tem quase a idade da Polícia da República de Moçambique. O agente abriu as portas da sua casa esta terça-feira para contar a sua história. A STV explicou que integrou as fileiras da polícia por influências de filmes e romances policiais. Sempre fui de gostar de filmes, além dos filmes, e romances, em particular romances policiais de investigação, como existem romances 6 balas, romances de Maigrette, Poirot,
de alguns detetives por aí que sempre fizeram bons romances. Pedro conta que os vizinhos olham-no com orgulho pela profissão que exerce e recorda um dos episódios mais marcantes da sua convivência no bairro. Recordo uma vez que apareceu um ladrão que entrou na casa de um vizinho ali e eu que consegui neutralizar um salto daqueles bons das artes marciais treinados lá na UIR. Logo que vi que o ladrão estava a meia distância, quase meio metro, dei um salto e um golpe pelas costas, ele caiu e neutralizei. Casado e pai de 4 filhos, o inspetor da polícia, com passagem pelas ex-forças de intervenção rápida, é também motivo de orgulho no seio da família. Ele é um bom pai, primeiro, é um bom marido, ele é uma pessoa muito especial. Esta terça-feira, Nelson Pedro juntou-se a outros colegas nas celebrações do Dia da PRM em Maputo e deixou uma mensagem à sociedade. Que tenham orgulho, em princípio que tenham orgulho de ser aquilo que eles são e sabermos que em nenhum momento será difícil que nós tenhamos uma sociedade que concorde com tudo aquilo que a gente faz. O aniversário da polícia é celebrado sob o lema 41 anos, reforçando a capacidade preventiva operativa. Todos os bairros da cidade de Machixe já têm corrente elétrica, com montagem este ano de mais 2 postos de transformação. Durante a campanha eleitoral, o edil da Machixe, Simão Rafael, foi confrontado com a falta de corrente elétrica em muitos bairros periféricos da urbe. Envolvidos 2 anos como presidente do município, Simão Rafael cumpriu este ano a promessa. Todos os 16 bairros da edilidade já têm corrente elétrica, um processo que só foi finalizado no mês passado com a instalação de 2 postos de transformação, cada um com capacidade para fornecer corrente a 1000 famílias nos bairros Mauewe e Abana. Se por um lado há quem fala já de vantagens consideráveis com a colocação da corrente elétrica na sua casa, por outro, há quem ainda espera que chegue a sua vez. Kuyenha janeiro anti lunyanamigezi nrangano wangu ni zonani kwatsabuka Abana. Desde janeiro já tenho corrente elétrica na minha casa e aqui na zona. Na escola ainda não há aulas durante a noite, mas pelo menos em casa as crianças conseguem rever a matéria. Hoje já ouvimos rádio e vemos televisão e já conseguimos conservar a nossa comida sem correr risco de estragar-se. Ainda não tenho corrente elétrica em casa. Já submeti o pedido e continuo à espera que venham ligar. Há uma expectativa enorme entre nós, porque já há muito que esperávamos por isso. O edil Simão Rafael afirma que o objetivo imediato era levar a corrente elétrica da rede nacional a todos os bairros e diz que para chegar a todos os munícipes é apenas uma questão de tempo. A nossa grande aposta era levar a rede, acessar até aos bairros. Normalmente nos locais onde fizemos a intervenção, os bairros são extensos, mas garantimos que no mínimo em cada bairro fossem feitos 7 quilômetros, mais ou menos 3 de média tensão e 4 de baixa tensão. Mas não serão todas as unidades abrangidas ao mesmo tempo. Agora, o processo de distribuição certamente requer que haja uma colaboração dos munícipes, seguir aqueles procedimentos que são necessários. E também temos um outro problema em alguns bairros, porque a população encontra-se dispersa. Então, aí já não é fácil o processo da distribuição de energia. De facto, vai se levar tempo para que a energia chegue a todos, que é um desafio enorme, mas o primeiro passo era fazer a rede penetrar até todos os bairros da nossa cidade. Os 10 postos de transformação foram adquiridos pelo Conselho Municipal da Machixe, que despendeu por eles cerca de 30 milhões de meticais, e o material para a expansão da rede foi adquirido pela empresa Eletricidade de Moçambique naquela cidade. Na atualidade internacional, a polícia reprimiu com violência um protesto da oposição no centro de Nairobi, no Quênia, nesta segunda-feira. Os manifestantes protestavam contra a autoridade eleitoral do país após denúncias de corrupção do órgão.
A polícia usou gás lacrimogênio, canhões de água e agrediu manifestantes que atiravam pedras sobre o edifício do órgão de supervisão eleitoral, acusando-o de ser tendencioso. O Quênia vai realizar as próximas eleições presidenciais e parlamentares em agosto de 2017, mas os políticos já estão a mobilizar os seus apoiantes num país marcado pela violência após a votação de 2007, em que cerca de 1.200 pessoas foram mortas em conflitos étnicos. A oposição também contestou os resultados eleitorais em 2013. A coligação da oposição, liderada por Raila Odinga, que perdeu a votação de 2013 e desafiou sem sucesso o resultado em tribunal, acusou o órgão eleitoral de parcialidade e exortou os seus apoiantes a saírem à rua como forma de protesto. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que é esperado que tente a sua reeleição no próximo ano para um segundo e último mandato, pediu aos adversários para evitarem cenários de guerrilha. Este é o terceiro confronto em menos de um mês. Al-Qaeda tem uma nova lista de alvos. Bill Gates é um dos visados na lista publicada no magazine do grupo terrorista. O grupo terrorista Al-Qaeda tem uma lista de alvos que quer ver mortos. A enumeração das personalidades foi dada a conhecer, segundo o jornal americano Washington Times, no magazine do grupo terrorista intitulado Inspire. Nessa lista, os grandes empreendedores e homens de negócios são os mais destacados. Entre eles está o fundador da Microsoft, Bill Gates, que aparece coberto de sangue numa das páginas da revista. A imprensa inglesa acrescentou que a grande parte dos empresários visados que os terroristas querem abater são norte-americanos, com o objetivo de afetar a economia do país. Acompanhado das imagens, surge também uma mensagem escrita pelo editor da Inspire, onde se pode ler que o profeta ordenou a morte de muitos líderes criminais através deste método, e aqui estamos nós a seguir as suas pegadas na forma como ele lidou com os seus inimigos. Estamos determinados a continuar a lutar contra os americanos. O grupo terrorista teria dito que os bilionários deixariam de ser alvos caso retirassem seu dinheiro de bancos americanos e deixassem de apoiar Israel. Vamos, neste momento, observar mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima de 26 graus para Maputo e uma temperatura mínima de 17 graus. 26 graus também de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 27 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. Para o centro do país, para esta quarta-feira, está prevista uma temperatura máxima de 27 graus para Beira e uma mínima de 20 graus. 24 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Tete, prevê-se uma máxima de 29 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. 29 graus também de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 19 graus. E para o norte do país, está prevista uma máxima de 26 graus para Nampula e uma temperatura mínima de 20 graus. 31 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E para Lixinga, prevê-se uma máxima de 24 graus e uma temperatura mínima de 13 graus. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão.
país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem caro. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Neste episódio, iremos visitar o berço do brado africano, dos que a partir da Malanga buscaram trabalho nas minas da África do Sul e das instituições que elevam a economia local. Junte-se a nós nesta aventura com moradores que ajudaram a tornar o bairro da Malanga o que é hoje, em Maputo, a da Europa. Não perca no 4º episódio da série Gorongosa, Tesouro do Mundo, Mundos Escondidos. Neste episódio, Bob Paul e a sua equipe juntam-se a 2 cientistas especialistas para desvendar os mistérios da população de crocodilos nunca antes estudados na Gorongosa.
este sábado, a não perder, aqui na STV. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar é nós. É o trabalho da equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Iniciou hoje o ASGO Dialogar, um ciclo de debate que acontece no âmbito do Festival ASGO. Os painelistas dizem que em Moçambique ainda não existe uma indústria cultural e defendem a criação de instituições que zelem pelos artistas. Tem leis ali para proteger nossos direitos, mas nós não temos acesso a essas leis. É pelo segundo ano consecutivo que o Festival ASGO brinda o seu público com um ciclo de debates sobre diversos assuntos que apoquentam a classe dos artistas. Na manhã desta terça-feira, o debate juntou o tanzaniano Yusuf Mahmoud, a diretora do Festival Xingomana, Chud Mongan, e o historiador Rui Laranjeira. Mesmo com pouca audiência, houve diálogo. Porque a indústria cultural pressupõe a existência de uma série de outros fatores. Neste caso estamos a falar de música, mas deveríamos falar também do cinema, deveríamos falar da fotografia, deveríamos falar da informática. Então, este pacote todo que faz a indústria cultural, digamos que está numa fase incipiente ainda. Estamos a tentar criar isso, ainda não está criado, não temos estrutura. Chud Mongan defende a existência de instituições que zelam pelos artistas. Sem um instrumento para garantir nossos direitos, como compensação, como os tratamentos que recebemos nas várias atividades em que estamos a prestar nossa arte, e nós não temos nenhuma infraestrutura para nos defender, a situação não vai melhorar muito. Já o etnomusicólogo Eduardo Lixuxa entende que a cultura só pode contribuir para a economia local se houver mais conhecimento e investigação. Então é uma questão de a gente investigar mais, estudar mais, olhar mais, pensar mais, ouvir, ver como é que os outros fazem e tentar articular com a nossa realidade. O académico participou no segundo painel que discutia o impacto económico das artes para a economia local. Amanhã é o segundo e o último dia desta plataforma, que acontece no âmbito da 6ª edição do Festival ASGO, a ter lugar nos dias 20 e 21 em Maputo. E no futebol, o Ferroviário de Nacala precisa de pelo menos 5 novos reforços para fazer face à crise de resultados que os Locomotivas de Nacala atravessam no Campeonato Nacional do Futebol. O facto foi dado a conhecer do técnico adjunto do Ferroviário de Nacala, que se mostra preocupado com a crise de resultados que um dos dois representantes da cidade portuária de Nacala, na maior prova de futebol nacional, Moçambola, versão 2016, atravessam. Rogério Balato, ou simplesmente Zulu, diz que a defesa e o ataque são os setores que têm estado a claudicar em quase todas as partidas até aqui realizadas no Campeonato Nacional de Futebol, daí que a aposta passa pela contratação no mercado nacional de novos reforços.
Devem vir igual número de jogadores que foram dispensados, mas essencialmente o setor que nos preocupa é o setor atacante. E esse reforço que as maiores atenções terão que estar viradas, porque estamos satisfeitos com o leque dos jogadores que atuam na zona intermediária. Penso que não é assim, a não ser que venha um super craque que possa de fato também nos ser super útil. Mas para os jogadores que estão na intermediária podemos nos dar por felizes. Tanto a nível da defesa podemos reforçar no máximo, dos máximos 1 ou 2 jogadores por aí, mas no ataque precisamos de reforçar. Os Locomotivas de Natal, vencedores da primeira edição da Taça da Liga PNI, acabam de dispensar um total de 5 jogadores, com destaque para o avançado zimbabuiano Jacob, que na época passada representou o seu homônimo da capital provincial de Sofala Beira. Estamos neste momento sem conseguir vencer, não tenhamos aqui jogadores com qualidade, temos jogadores com qualidade, mas também precisamos de algum acréscimo de qualidade, é esses reforços que pedimos. De recordar que o Ferroviário de Nacala e Xingal de Dentro partilham a última posição na tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol, com um total de 5 pontos cada, ou seja, dos 27 pontos possíveis, o Ferroviário de Nacala arrecadou apenas 5 em 9 jogos realizados. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Foi um enorme prazer trabalhar para si, já sabe. Voltamos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite. Continue a acompanhar a nossa restante programação.